foi campeão da Copa do Nordeste com o Fortaleza, você encarava do outro lado um time que não tinha tanta tradição assim no futebol, que é foi o Botafogo da Paraíba. Desta vez você, no comando do Bahia, encara um time também sem tradição de final de Copa do Nordeste. Falando sobre tradição e ineditismo, o que falar depois desse 4-1, onde o Bahia já encaminha o pentacampeonato do Nordeste? Nós fizemos um bom jogo, acho que no primeiro tempo poderíamos ter feito, enquanto eles tinham 2-9 em campo, a gente tinha mais facilidade para sair jogando e poderíamos ter feito mais. Mas, assim, feliz porque todos renderam, é um time que não trabalhou há algum tempo, a gente já vem trabalhando esses jogadores para essas finais, ou para essa final, excepcionalmente para esse jogo do dia de hoje. E acho que eles corresponderam, fizeram um primeiro jogo, ainda tem o segundo jogo e nós temos que... Futebol a gente respeita sempre o que o campo diz e nós vamos voltar e fazer o nosso jogo de volta. Esperamos, lógico, a vantagem é boa, a vantagem é considerável. Esperamos que a gente confirme no sábado, daqui a 60 e poucas horas novamente, o título lá em Salvador. E Copa do Nordeste é isso, né? Às vezes você tem equipes tradicionais saem cedo na competição, você tem confrontos incríveis como foi contra Fortaleza e Ceará. E hoje, um time que lutou, eu acho que fez o seu melhor, assim como fez na Série C também o seu melhor para classificar entre os 8. Faltou, acho que um ponto só, bem pouquinho para chegar. E nós conseguimos o primeiro passo. E agora temos que confirmar isso em Salvador. Professor, boa noite. Você veio com esse time misto, como realmente havia dito, terminou com alguns meninos da base em campo. Essa deve ser a tônica para o próximo jogo também de sábado? Vamos analisar, pensar. Eles também tem, o Sub-20 também tem um jogo importante na sexta-feira, então nós vamos analisar agora. A prioridade, logicamente, é a equipe profissional. A prioridade é conseguir um desenvolvimento bom e também o descanso, a recuperação, o treinamento para aqueles que não iniciam o jogo. É para isso que tem, é para isso que serve, logicamente, quando você tem jogadores já como o Vitinho, por exemplo, que trabalham já há bastante tempo comigo. O Zé já está há algum tempo. Thiago já está há algum tempo com a gente, ainda tem idade, né, para jogar no Sub-20, que a gente possa tirar o máximo deles, se for necessário, se a gente entender que é o melhor a se fazer, nós vamos fazer, já falei com o Cadu também, só para avisar os jogadores que não vão poder jogar a sexta-feira e que vão poder estar com a gente, ou dentro do campo, ou no banco de reservas para entrar, como foi o caso do Sidney e do Juninho hoje na parte final. Tá certo. Rogério, Melber Rolim da ESPN, eu queria saber se apesar desse placar elástico de 4-1 que vocês fizeram hoje aqui no Batistão, se teve algo que incomodou vocês na sua equipe dentro de campo hoje? Teve, mas não vou falar aqui para você, não vou falar. Já falei com os jogadores no primeiro tempo, principalmente, né? Nós tínhamos que jogar a favor do vento, aproveitar. O vento tem uma diferença considerável do primeiro para o segundo tempo. Achei que a gente podia ter caprichado mais, se a gente fosse mais firme, mais objetivo no primeiro tempo, nós teríamos feito os gols e teríamos, acho que, desanimado a equipe do Confiança. E eu falo que o vento muda, parece que não, mas muda também, o jogo é mais difícil de você construir. Então, assim, algumas coisinhas, mas nada que tire o brilho do que eles fizeram no campo hoje. Rogério, na Série C, o Confiança utilizava algumas partidas 4 atacantes, 2 centroavantes de ofício, como utilizou hoje. Essa postura mais ofensiva do Luizinho Vieira acabou te surpreendendo? Os 2 9, sim, eu esperava um ponta 9 e o tripé no meio, era o que eu esperava. Acho que é interessante a ideia, tudo e tal. No sentido de, pra gente jogar, pra construção ficou um pouco mais fácil, mas logicamente que tem o peso de área, quando se cruza uma bola, tem mais um atacante chegando, um cara com faro de gol. Eu acho que é uma tentativa, é uma possibilidade para se fazer. Foi o que saiu do padrão. O resto, todos os jogadores, nós acertamos, o pessoal da análise e desempenho acertou todos os jogadores, a escalação. A única diferença foi do ponta para um 9, mais um 9 da área. Isso realmente nós não esperávamos. Boa noite, Rogério. 3 dos 4 gols do Bahia hoje foram de bola parada. Foi um aspecto treinado durante a semana para explorar possíveis deficiências do adversário? Não. É um aspecto treinado semana a semana, porque nós enfrentamos todo e qualquer tipo de adversário e tentamos. Logicamente que nos últimos jogos não havíamos conseguido um desempenho tão bom em bola parada, mas o Charles trabalha sempre essas bolas ofensivas com eles. E hoje nós tivemos a felicidade em 2 escanteios, né? Fazer gol acho que com o Nestor e com o Michel, acho que foi o segundo que bateu, né? É uma coisa que se trabalha sempre, nem sempre logicamente surte resultados, mesmo porque
Nós não somos um time de jogo aéreo fantástico, de jogo ofensivo aéreo, né? Um time mais baixo que joga muito pelo chão, constrói muito, mas sofre um pouco em bolas paradas. Hoje nós tínhamos 3 zagueiros, não jogamos com 3 zagueiros, mas tínhamos 3 zagueiros dentro do campo, ou Rezende fazendo essa função como um outro zagueiro. Mais o William, então com os 3 já é um time um pouco mais alto, né? E o Rezende faz o gol, o primeiro gol foi com o pé e o William faz a batida. Eu acho que hoje a gente conseguiu aproveitar bem as bolas paradas, os escanteios, poucos até que nós tivemos. Não tivemos muito escanteio, acho que além dos 2 gols, não sei se a gente teve um terceiro escanteio, não tenho certeza. Mas dentro do que a gente hoje aproveitou bem a bola parada. Rogério, boa noite, parabéns pelo resultado. Queria que você falasse um pouquinho sobre a torcida tricolor hoje, fantástico, invadindo Aracaju, debaixo de chuva, cantando do início ao fim e com ingressos praticamente esgotados para esse jogo de volta. Quanto é importante também para você, pessoalmente, entregar para eles esse título no sábado na Arena Fonte Nova? Fantástica a presença do torcedor aqui, não só a presença, mas cantar. Eu acho que saudaram os jogadores o tempo todo, incentivaram o tempo todo, mesmo no momento mais difícil, quando tomou o gol 2-1, ficou aquela, assim, continuaram cantando, fomos assim, extremamente bem recebidos por todos os torcedores do Bahia aqui. Ficamos muito contentes, eu não imaginava que colocaríamos tanta torcida num jogo fora de casa, apesar da proximidade de estados, mas não esperava que a gente colocasse tanta gente aqui e incentivaram o tempo todo. Sem dúvida nenhuma foi um combustível para a gente que está acostumado com a Fonte Nova cheia sempre, né? Hoje esses caras deram vida, deram voz, deram vida ao jogo, de suma importância que a gente possa entregar logicamente no sábado esse título para que eles possam comemorar e no maior número de pessoas, né? Mas hoje excepcional a participação do torcedor aqui. Independente do belo resultado, teve um jogador que chegou a própria imprensa e alguns torcedores criticar, que foi o Rezende. Rezende, você segurou esse atleta, ele hoje fez uma partida maravilhosa e o Bahia conquistou esse resultado, praticamente um título, uma vantagem muito grande lá na Arena Fonte Nova. O Rezende não fui eu que segurei o Rezende, é o clube que segurou o Rezende, não sou eu. Eu manifestei, depois de 2023, ele fez um grande ano com a gente, eu falei naquele momento que pelo custo até, benefício que o jogador tem, é um jogador que joga de volante, joga de lateral quando necessário, faz a zaga quando necessário pela esquerda, né? Naquele momento ele era um jogador extremamente importante, eu achei que valia a pena, o clube renovou o contrato, o clube segurou o Rezende, o Bahia segurou o Rezende, não fui eu, em conjunto com a gente, lógico. E hoje ele foi importante, eu acho que nós preparamos, ele ficou muito tempo no departamento médico, ele passou, acho que, 70 a 80 dias no departamento médico antes de estar liberado. Teve a situação de transferência, possível transferência dele, no próprio Fortaleza, que tinha interesse em levar o jogador. Acho que até o próprio Ceará, se eu não me engano, uma época teve interesse, eu vi, ao menos li através de vocês que tinha interesse. Mas ele, para esse jogo, nós já pensávamos, porque tem o fato de tem jogador que você pode e não pode usar. Muitos jogadores lesionados, jogadores em convocações, caso do Arias e do Jean. Então, ele era fundamental para esse jogo e quem sabe até para os 2 jogos seja peça fundamental. E depois, logicamente, vamos andar, mas eu acho ele muito bom jogador no sentido, principalmente quando ele olha o jogo de frente. Acho ele, dentro do nosso modelo de jogo, quando ele vê o jogo de costas, não tem a mesma percepção do que quando ele joga de frente, ou seja, construindo a 3, seja por um lado ou pelo centro, ele é um jogador que se vira muito bem nessa relação. E um menino, assim, sempre foi trabalhador e trabalha quieto na dele, até precisa ser mais extrovertido um pouco, né? Mas é a característica dele. Rogério, um jogo que, pós um jogo ruim, um jogo bom, com um time totalmente alterado, mexido, aquilo que você falou na última coletiva, desentrosado, entre aspas, e um resultado gigante que praticamente coloca o Bahia com a mão na taça. Não ganhou, mas deu uma caminhada muito boa para isso, né? Quando eu fiz a escolha, eu falei que eu chamava a responsabilidade era minha do último jogo. Eu, logicamente, que tentei esticar a corda até o máximo, porque eu sabia da qualidade do Mirassol. Ninguém tinha vencido o Mirassol lá. Ah, não, mas você tem que tirar. Se eu tirasse, colocasse esse time para jogar com o Mirassol, você acha que esse time teria condições de fazer esse jogo hoje? Você acha que esse time teria condições de fazer esse jogo no sábado? Ou nós teríamos que vir com o time com todos os jogadores aqui, com todos os jogadores de repente no sábado, porque não saberíamos o resultado daqui, e com todos os jogadores novamente na quarta. Então o cálculo é sempre em cima do que pode render. Aquilo que aconteceu foi uma fatalidade, tomar um gol no primeiro lance, e nós fisicamente realmente estávamos um pouco abaixo do Mirassol. Como eu falo,
Se você comparar 60 jogos a 32, no ano 33, você vai ver que é uma diferença brusca, né? Então, assim, eu acho que a escolha foi bem feita, o resultado foi um desastre, sem dúvida nenhuma, e a responsabilidade é minha. Diferente do que muitos falam, erro não, responsabilidade. As escolhas são minhas, eu tentei vencer o Mirassol lá com aquilo que eu achava de base, de melhor, de controlar jogo. E trabalhei esse time durante 2 semanas já, 2 semanas e meia que eu venho trabalhando, mais ou menos um ou outro jogador, trocando de função. E eu acho que surtiu efeito no dia de hoje, acho que logicamente são 2 equipes distintas, Mirassol e o Confiança. O Confiança é uma ótima equipe, que lutou, fez tudo o que podia. O Mirassol é uma equipe já com mais rodada de Série A, que está a 1 ponto da gente no Campeonato Brasileiro. Professor, boa noite. Marília Gabriela, do Mosaico Esportivo. Após construir vantagem de 4-1, o Bahia deve adotar postura de controle no jogo de volta ou manter a intensidade ofensiva para evitar os riscos? Muito obrigado. Boa noite. Não, eu acho que nós temos um jeito de jogar que é sempre tentar ter a bola e pressionar o adversário. Se a gente tiver perna para isso, logicamente é isso que nós temos que fazer dentro da nossa casa, dentro da nossa torcida. Eu acho muito difícil você controlar quando você joga na Fonte Nova. Eles querem a agressividade durante o tempo todo. E por isso que será privilegiado, logicamente, a parte física, em detrimento a qualquer outra, para essa partida também, que a gente consiga montar um time de qualidade, que seja bom, competitivo e com energia também, para tentar vencer o jogo. O torcedor não aceita, logicamente, na Fonte Nova que você faça um jogo reativo, um jogo de lá embaixo, sem pressionar. Não é a característica do nosso time. Esperamos ter perna, logicamente, para sábado e também, logicamente, não deixamos de pensar na quarta-feira, na Copa do Brasil, que é um jogo importantíssimo contra o Fluminense. Rogério, boa noite. Vou te pedir para fazer a análise individual de um atleta, o Lúcio Rodrigues. Hoje ele acabou jogando, iniciando a partida pelo lado do campo. Em alguns momentos das outras partidas ele já tinha caído um pouco mais pelo canto, mas hoje teve uma minutagem maior daquele lado que ele mesmo tinha dito que preferia jogar, você tinha dito que ia dar mais oportunidades a ele. Então eu queria que você fizesse a avaliação da partida dele e ele jogando do lado do campo. Acho que ele foi bem porque ele é um jogador de muita resistência física, fez um belíssimo gol, né? O gol, e teve uma assistência dele, né? O William foi assistência dele. Acho que ele teve uma participação super boa no jogo, aguentou todo o jogo. É um jogador que fisicamente é privilegiado, é um cara que, quando eu começo com ele, se ele estiver bem tecnicamente no jogo, é um jogador que a gente deixa até o fim, porque ele sustenta realmente a posição. Acho que a principal função dele é essa parte física. Joga às vezes de 9 e também faz gol, joga de lado hoje e fez gol. Tentou dar largura para a gente no primeiro tempo, né, já que nós atacamos com o lateral e seguramos o Fred, que é um zagueiro, né, jogando pela direita. Nós não queríamos, o Kaique estava bastante desgastado, não queríamos usar, não era para usar o Kaique no último jogo e pela lesão do Pulga a gente acabou tendo que usar o Kaique, era para usar 45 minutos Pulga e 45 minutos Sanabria no último jogo. Infelizmente não foi possível, que era o que estava planejado dentro do departamento médico. E hoje ele cumpriu largura, fez bem, ajudou bastante, é um jogador de intensidade. Tecnicamente pode cada vez mais evoluir, eu acho que vai evoluir com o passar dos anos, mas é um jogador extremamente dedicado, isso não podemos deixar de reconhecer. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo, né? Um triunfo que dá 9 passos aí para o título do Nordeste. Mas eu queria falar sobre a base. O senhor utilizou alguns meninos da base e sexta-feira tem um Bavi Sub-20 da Copa do Nordeste na semifinal. Sim. Para o jogo de volta, os meninos que foram utilizados aqui, faz uma avaliação sobre eles e se eles vão ser liberados para o time Sub-20. Bom, se eles vão ser liberados, eu vou pensar hoje à noite no voo, no avião. De madrugada a gente chega, sei lá, 3, 4 da manhã. Nesse tempo, apesar de ser curto o voo, mas dá tempo da gente sentar e dar uma pensada para poder passar até para que o Sub-20 consiga fazer a sua programação, né, de jogadores que ele tem que levar para o jogo. Então nós vamos tentar de manhã já passar para o pessoal da base quais jogadores a gente vai utilizar e quais serão liberados para jogar. Vamos ver. Sidney entrou nos últimos 10 minutos na sua função, né, substituindo o Nico, que já estava bastante cansado. Eu quis deixar o Nico até o final. Eu acho que o Sidney cumpriu o papel, entrou bem. Juninho quase fez um gol ali, eu acho que até saiu. Eu acho que foi do Rezende o gol, né? Acho que desvia em 2 jogadores. Eu acho que o Juninho toca e depois bate no outro, mas acho que o primeiro é o Juninho, o segundo é o Rezende. Mas, ok, é o que menos, talvez, dos que tem, é o que menos trabalha com a gente no dia a dia, tem um pouquinho mais, logicamente, de dificuldade. Além do que quando ele entra no lugar no Cauli para fazer 2 atacantes com o Thiago e não um quadrado com o Cauli. Então nós jogamos com um tripé, 2 atacantes, ou 3 atacantes, Lúcio aberto
Ele na hora de voltar dando amplitude pelo lado, na hora de atacar fazendo o segundo 9, né? Com o Zé passando pelo lado. O Zé, eu acho que entrou bem, o Iago também fez um bom jogo hoje, acho que os dois atacaram espaço, fizeram o que se espera deles e na principal característica deles. Estou esquecendo de alguém? Fred foi muito bem como terceiro construtor. Jogou de lateral, zagueiro, né? Ali fazendo a parte defensiva bem, é um jogador que tem boa qualidade de passe, estava voltando também de lesão, ficou muito tempo parado, era uma preocupação e eu queria talvez utilizar, assim como eu entrei com o Michel, eu queria colocar o Gilberto 20 minutos, mas eu vi que o Nico estava cansado e a Cauli também já estava morrendo, então eu preferi segurar o Gilberto hoje e analisar o que nós vamos fazer com ele no próximo jogo. E Vitinho, para mim, eu sei da qualidade dele, a parte técnica dele é diferenciadíssima, eu vejo nos treinos todo dia. Deu, infelizmente, no sentido de ter muitos jogadores lesionados, Eric há muito tempo no departamento médico, Jean Lucas convocado, Michel voltando de lesão, apareceu essa vaga do Quadrado para ele, ele é um jogador que sabe tecnicamente fazer muito bem, defensivamente no comecinho ele ficou para trás numa corrida atrás, que nós sabíamos, mas eu preferi correr o risco com qualidade técnica em detrimento a botar um jogador de mais parte física, né? Eu acho que ele cumpriu bem no geral, eu acho que mérito para ele, que trabalha em silêncio todos os dias, é um menino extremamente dedicado, né? Um cara que trabalha com a gente, assim, todo dia faz todas as funções que nós fora para dentro, tripé, ele ajuda sempre a gente, então um prêmio para ele, eu nem sabia, acho que ele é nascido aqui, né? E quando eu escolhi ele para jogar, eu não sabia disso, depois nós ficamos sabendo, então acho que a vida tudo caminha, né? Tudo caminha para uma direção que as coisas aconteçam. Eu acho que foi muito legal, 60 minutos mais ou menos ele ficou. Eu acho que foi muito legal ele ter 60 minutos na cidade que ele nasceu, num jogo importante, num jogo de final, e ele mostrar talento, calma, qualidade técnica e dedicação para cumprir essa função que não é fácil, que é a função que o Everton normalmente joga. Esperava ter facilidade nesse jogo contra o Confiança? Não esperava, eu acho que não teve facilidade, eu acho que o placar é um placar elástico, mas o Confiança competiu e deve competir novamente lá em Salvador. Mas eu esperava que fosse um jogo duro, difícil, acho que a chuva ajudou, a bola começou a deslizar mais rápido no gramado, o que para nós a gente gosta bastante, né? Mas esperava ter as dificuldades que o Confiança teve. O Ronaldo fez uma boa defesa no segundo tempo, teve o lance do gol, que ele também saiu num contra-ataque bom. Eu achei que seria um jogo parelho, talvez o placar foi mais elástico do que a gente imaginava. Boa noite, Rogério. O Cauli de hoje foi um Cauli muito mais próximo daquele de 2023, né? Foi mais vibrante, esteve mais próximo da área, contribuiu ali para os gols e tudo mais. Houve uma conversa com ele no sentido das últimas duas partidas, aquele saiu, que reivindicou com a torcida, depois ele acabou saindo contra o Criciúma, do último jogo contra o Mirassol. No jogo de hoje, ele assumiu um posicionamento bem mais parecido com o que ele já assumiu em 2023. Houve uma conversa ou foi um ocasional? Contra o Mirassol ele sai porque nós, infelizmente, tomamos 2 gols muito cedo no campo, já tomamos acho que até o terceiro no momento que ele tinha saído, né? E não fazia mais sentido ele ficar no campo, eu sabia que eu precisaria dele para hoje, como eu não tinha Juba, já sabia que eu não ia usar Juba no jogo de hoje, eu sabia que eu precisaria de alguém para vir dar qualidade no meio campo. E por isso que eu tirei ele mais cedo daquele jogo, porque era um jogo que ele não ia fazer a diferença naquele jogo, como ele ajudou nós hoje, como fez a diferença no jogo de hoje. Converso sempre com o Cauli, é um menino que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande, eu acho que o torcedor também teve um carinho muito grande com ele hoje, né? O torcedor gritou bastante o nome dele antes do jogo, durante o jogo, eu acho que isso também reflete na confiança do jogador, né? Eu lamento do último jogo, aquela discussão, ou o entreveiro que teve ali entre ele e torcida, mas eu acho que ele é um jogador diferenciado, ajuda sempre que possível, e estar no grupo com a gente vai ser sempre utilizado enquanto a gente necessitar, seja ele, logicamente, muitas vezes não joga somente na função que ele gosta, que é a de hoje, por exemplo, né? Às vezes joga com 9 vindo de falso baixando, no último jogo, ou penúltimo, ele jogou de ponta aberto por uma necessidade que nós tínhamos com o Juba construindo por dentro, mas ele está sempre pronto para fazer, fico contente que hoje ele tenha saído ovacionado de campo, acho que é muito importante para a confiança dele futura.